Ô gente, Roberto Rilubiscro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. Todo mundo é bem-vindo, mas eu enfatizo a questão de Enem, que é para as pessoas saberem que o nível das discussões é de segundo grau. Hoje eu vou falar sobre Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha, que saiu em 1844 e foi o primeiro romance urbano a fazer sucesso. Fez tanto sucesso que ele praticamente passou a viver de literatura, mas não só disso. Ele foi professor, ele foi preceptor, olha que chique, né? Professor particular, preceptor com C, dos netos do imperador. Ele foi deputado. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro e foi jornalista, também escreveu peças de teatro. Além da Moreninha, ele escreveu outros romances, né, como Moço Loiro, A Luneta Mágica. E morreu lá pelos 60 e poucos anos, meio doidinho, dizem os biógrafos dele. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui é sempre direto, eu sento e falo sobre os assuntos que eu preciso falar. Também tem sessões sobre música, sobre séries, minisséries. Todo mundo é muito bem-vindo. Então, gente, antes da explosão de popularidade que teve o A Moreninha, o que a gente tinha de romance no Brasil eram traduções de romances franceses que saíam semanalmente nos jornais, os tais folhetins, que sempre tinham desilusões amorosas, ilusões amorosas, aos de aventura, né? Tinha bastante aventura. No caso aí do Joaquim Manuel de Macedo era mais de amor. A cada final de capítulo havia um gancho, que é para a pessoa depois comprar o próximo jornal para ler o próximo capítulo, até o desenlace, que invariavelmente era um final feliz. Só quando esses folhetins faziam muito sucesso é que eles eram editados em livro. Tá? Então, antes do estouro da Moreninha, era uma literatura importada. Com o estouro da Moreninha, os autores brasileiros passaram a ter destaque. Então, nisso a gente tem que agradecer, né? Esse é um dos papéis importantes que o Macedo, Dr. Macedinho, como era às vezes chamado, desempenhou. Esteticamente, ele não é um grande escritor, né? José de Alencar, por exemplo, tinha uma prosa muito mais lírica, muito mais bem feita. O Joaquim Manuel de Macedo, o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele produziu a Moreninha, fez muito sucesso, e depois ele continuou nesta fórmula, né? Então os romances deles têm uma linguagem boa, mais simples, e que retratam, aí um outro ponto positivo da obra dele, retratam muito bem os costumes da classe média, da pequena burguesia, da corte, né? Ele é um romancista eminentemente urbano. Então, os saraus, os passeios, de vez em quando algumas personagens falam sobre política, né? Os mundos que essas personagens viviam eram mundos em que o amor e o casamento era a finalidade. Então, você sempre tinha essa mesma história praticamente, né? Era um amor que no começo era impossível, e aí depois enfrentava vários percalços e desaguava em um final feliz. As personagens, às vezes, são um tanto caricatas, sabe? Tem uma certa comicidade, né? Eram romances bem leves, por isso que ele fez sucesso também. Eram, às vezes, caricatas no seguinte sentido: você sempre tinha, assim, elas não tinham profundidade psicológica. Era a moça namoradeira, a empregada palpiteira. A gente vê que essas personagens depois perduram ainda, tem obra até hoje de televisão, por exemplo, que ainda deve ter esse tipo de personagem, né? A avó boazinha, o vilão, né? E toda uma gama de personagens meio clichês, que eram, assim, funcionários públicos, como eu falei, era o pessoal da pequena burguesia, da classe média. Como o registro histórico da vida na corte naquela época é muito bom, né? E não é... Claro, hoje em dia, eu estou gravando esse vídeo em 2021,
mesmo as tramas amorosas, para nós, são até às vezes assim, muito água com açúcar demais, né? Porque a gente passamos quase 200 anos do que ele escreveu as obras. E o vocabulário, embora não seja um vocabulário tão difícil, eu estou falando um vocabulário não tão difícil para o século XIX. Então, por isso que muitos jovens, quando vão ler esses romances hoje em dia, eles acham chatos, né, monótonos, e não conseguem entender o vocabulário. Não só jovens, pessoas da minha idade também, né? Porque é um vocabulário que já caiu em desuso. Mas a prosa dele não é difícil de ler. É um bom vocabulário, mas são diálogos simples. É puro entretenimento, tá? É basicamente isso que você tem que saber do Joaquim Manuel de Macedo, tá? É o que foi mesmo... Ele entrou para a história porque foi o primeiro dos romancistas e conseguiu viver de literatura e foi um dos autores mais lidos da época dele, né? Isso garantiu-lhe um lugar na história. Mais o fato de ter sido o primeiro, né? Porque há muitos autores que foram muito lidos, mas porque a qualidade literária não era assim tão enorme, foram esquecidos, tá bom? Gente, viu quanta coisa que tem? E esse é só um dos autores da prosa do romantismo. Existem vários, sem contar os outros períodos literários. Então tem que estudar bastante, ler teoria, se conseguir ler um resumo da Moreninha, alguma análise. Eu pretendo falar sobre livros específicos, mas vai demorar bastante, porque eu ainda estou falando dos autores, né, dando uma visão geral de cada movimento literário. Nós estamos em junho de 2021, eu ainda estou começando hoje a prosa do romantismo, então vai demorar, tá? Mas na playlist já tem bastante coisa anterior a isso aí. Tchau!